Olá, tudo bom? Sou o professor Edson. Hoje vamos para a nossa aula de número 16 sobre o assunto balanceamento das reações químicas. Tudo belezinha? O que é balanceamento das reações químicas? É quando você iguala a quantidade de átomos nos reagentes com a quantidade de átomos nos produtos. Tá legal? Aí você vai ter tipo essa balança aqui, só que na reação química. Onde, por exemplo, aqui você tem 3 átomos do lado dos reagentes, você também vai ter 3 átomos do lado dos produtos. Então, a reação, a quantidade de átomos de um lado e de outro vão ser iguais. E se tiver átomos diferentes, a quantidade desses átomos diferentes são iguais de um lado e de outro da reação. Tá legal? Aí você tem uma reação balanceada ou equilibrada. Quando isso não acontece, você tem uma reação não balanceada ou não equilibrada. Tá beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, como é que eu vou identificar uma reação balanceada e não balanceada, professor? Olha, aqui tem um exemplo. Aqui tem a reação de formação da água, tá? Reagentes antes da seta. Aqui, ó. Antes da seta, vou colocar ali um R aqui, ó. Reagentes, produtos depois da seta. Ó. Quais são os tipos de átomos que você tem aqui, ó? Você tem átomo de hidrogênio, que é o H, e de oxigênio. Se a gente for contar aqui os átomos, você lembra como é que conta os átomos? Você multiplica os coeficientes pela atomicidade. Quando não tem nada é porque o coeficiente é 1 aqui, ó, tá beleza? Então aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Se eu for contar os átomos, ó, tem 2 hidrogênios do lado dos reagentes, 2 oxigênios do lado dos produtos. Seria isso daqui, ó, tá legal? Os hidrogênios estão simbolizando com uma bola preta e uma letra branca. E os átomos de oxigênio aqui, ó, da molécula de O2 estão aqui, ó, todos 2 oxigênios. Tá? Nota o seguinte, do outro lado também tem hidrogênio e oxigênio, só que eles estão presentes em uma molécula de água. Se a gente contar os átomos aqui, ó, dá 2 átomos de hidrogênio e multiplicando aqui vai dar 1 átomo de oxigênio. O que tem aqui, ó, olha que é representada a molécula de água. Nota o seguinte, hidrogênios estão iguais de um lado e do outro da reação, mas os oxigênios não. Então, uma reação só precisa ter um átomo que não é igual à quantidade dele nos reagentes e nos produtos, para a reação toda não estar balanceada. Então, esses coeficientes aqui da tua reação, que é 1, 1, 1, que é aqui na frente das substâncias, né, a quantidade delas, esses coeficientes não deixam a tua reação balanceada, porque um átomo da reação não está balanceado. Se pelo menos um não tiver, não tem a reação toda balanceada. Só é balanceada quando todos os átomos estão iguais do lado dos reagentes e dos produtos. Se você tiver 10 tipos de átomos, os 10, a quantidade deles tem que ser igual nos reagentes e nos produtos. Se pelo menos eu não tiver, a reação não está balanceada, tá legal? Então aqui você diz que essa reação não está balanceada. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Do lado dos reagentes você tem 2 átomos de hidrogênio, 2 de oxigênio, mas do outro lado você tem, ó, 2 de hidrogênio mais 1 de oxigênio. Então a balança aqui não está equilibrada, tá legal? Estaria equilibrada se tivesse igual a quantidade de átomos. Tá ok? Então, bora ver agora uma reação que está balanceada, que ela não é equilibrada. Seguindo aqui, ó. Uma reação balanceada. Nota que aqui é a mesma reação. Ó. Mudou o quê? Mudou os coeficientes. Agora não é 1, 1, 1. É 1, 2, 1, 2. Será que balanceou agora, professor? Balanceou, ó. Na hora que eu multiplico aqui e acho a quantidade dos átomos de hidrogênio e oxigênio do lado dos reagentes, eu vejo, ó, tem 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Quando eu vou contar essa mesma quantidade de átomos aqui, ó, eu conto os hidrogênios. 2 vezes 2, 4. Oxigênios, 2 vezes 1, contendo aqui 1 oxigênio, dá 2. Ó. Então aqui eu vejo que está igual. Olha só com mais moléculas aqui. Ó, 2 moléculas de gás hidrogênio, uma de gás oxigênio. Olha do outro lado, tem 2 moléculas de água. 2 moléculas de água tem 2 oxigênios e 4 hidrogênios. Então, eu vejo que a quantidade dos 2 tipos de átomos que participam da reação estão iguais de um lado e de outro. Então, aqui, a balança ela está equilibrada, né? A quantidade de átomos do lado dos reagentes é igual à quantidade de átomos do lado dos produtos. As bolas pretas são hidrogênio e as vermelhas são oxigênio. Então, aqui você diz que a reação está balanceada ou então a reação está equilibrada, tá legal? É só contar os átomos e a gente sabe isso. Se a reação está balanceada ou não, tá legal? Outra coisa que é importante a gente saber, o conceito de coeficientes estequiométricos, tá?
Essa ideia de coeficientes estequiométricos, o conceito dele, é mais ou menos, dá para entender mais ou menos seguindo esse raciocínio aqui. Está aqui a reação de água de novo, da formação da água. Quais são os coeficientes que eles balanceiam a reação? É 2, 1, 2. Mas só são esses coeficientes que balanceiam a reação, professor? Não. Pode ter outras combinações de coeficientes múltiplos desses que balanceiam a reação. Por exemplo, olha aqui, ó, os coeficientes 4, 2 e 4 também balanceiam a reação. Olha aqui os coeficientes dessa reação aqui, ó. É a mesma, tá? Só que coeficientes diferentes, ó. Pode ter coeficientes números decimais, professor? Pode. Olha aqui, ó. Pode ser meio aqui para o oxigênio, 1 para o hidrogênio, 1 para a água. Se eu multiplicar aqui esses coeficientes pela atomicidade dos átomos, vai dar a mesma quantidade de hidrogênio de um lado do outro, de oxigênio também, tá? Mas nota o seguinte, os coeficientes estequiométricos, eles são definidos dessa maneira. Eles são a menor combinação de números inteiros possíveis dos coeficientes que balanceiam a reação. Então, desses coeficientes todos que se apresentam aqui, os menores e inteiros são só esse aqui, ó, dessa reação. Então, esses são os coeficientes estequiométricos, só tem um. Tá legal? Olha aqui como esse não pode ser estequiométrico, ó, porque tem um coeficiente deles que é decimal. Aqui tem 3, pelo menos um já não é. Aqui são inteiros, professor. Olha, número inteiro é assim, ó, 1, 2, 3, 4, 3,7 já não é inteiro, tá beleza? Aqui não pode porque ainda pode ter números menores do que eles, ó, dessa combinação aqui. A menor combinação é esse aqui, ó, 2, 1, 2. Então, esses são os coeficientes estequiométricos. Nota que os outros coeficientes que balanceiam a reação são múltiplos desse, ó. Se eu pegar esse daqui para cá, é como se eu tivesse multiplicado todos os coeficientes por 2, então eles são múltiplos, tá? Todos os outros coeficientes que balanceiam a reação de uma reação balanceada, né? Os outros coeficientes que também balanceiam, eles são múltiplos dos coeficientes estequiométricos, tá legal? É bom a gente se lembrar disso. Só não pode os coeficientes serem zero e negativo, tá beleza? Então vamos lá. Outra propriedade que tem das reações que estão balanceadas, tá? Elas podem ser divididas e multiplicadas por qualquer valor positivo, tá legal? E vamos ver aqui um exemplo. De novo, a água, ela está balanceada aqui, ó. É 2, 1 e 2 os coeficientes, ó. Eu posso multiplicar toda a reação por 2 ou dividir por 2? Pode. Nesse caso aqui, ó, eu dividi tudo por 2, olha aqui, ó. Eu vou dividir só o coeficiente, tá? Eu não vou dividir as atomicidades que estão aqui embaixo. Quando eu dividir por 2, ó, aqui vai dar 1. Dividindo por 2, o 1 aqui vai dar meio. E dividindo 2 por 2 vai dar 1. Tá legal? A reação continua balanceada, professor? Continua. Olha a quantidade dos átomos aí, ó, da reação daqui de cima. Isso tudo porque eu dividi toda a reação por 2. Eu vou pegar um outro número aqui, tá legal? Só que agora eu vou multiplicar. Eu escolhi o número 4, tá? Professor, mas só pode ser número par? Não, nesse caso aqui do exemplo que eu selecionei foi coincidência de ser par. Pode ser par, pode ser ímpar, pode ser número com vírgula, tá legal? Vai continuar balanceada a reação. Nesse caso aqui eu multipliquei tudo por 4. Nota o seguinte, eu vou multiplicar só os coeficientes. Ó. Quando eu multiplicar 4 por 2 dá 8. E multiplicando os demais vai ficar esses aqui, ó, 8 aqui, 4 e 8. A reação vai continuar balanceada, professor? Vai. Olha aqui, vai ter 16 átomos de hidrogênio nos reagentes, 16 nos produtos. 18 átomos de oxigênio nos reagentes, 8 átomos de oxigênio nos reagentes, 8 nos produtos, tá legal? Professor, se eu multiplicar uma reação não balanceada, ela vai continuar não balanceada? Vai, tá? Aqui a gente está multiplicando uma reação que já está balanceada, tá ok? Tudo beleza? Então, se eu multiplicar uma reação que está balanceada por qualquer valor positivo, diferente de zero, ela vai continuar sendo balanceada, só que com outras combinações de coeficientes. Tá beleza? Então vamos lá. Professor, e quando a gente tem uma reação que não está balanceada, como é que a gente balanceia ela? Tem vários métodos de balanceamento das reações, tá? Você pode pesquisar na internet e nos livros. Só que a gente vai ver só um método aqui que ela balanceia bastante reações. É o método das tentativas, tá? Como é que eu balanceio as reações que não estão balanceadas pelo método da tentativa? Bom, você vai seguir essas regrinhas aqui. Primeiro, você vai selecionar um elemento, ou mais de um, né, que pode ser,
que ele só está presente em um composto do lado dos reagentes e dos produtos. Pode ser que na hora que você selecione, passe mais de um elemento, mas não tem problema, tá? Depois que você seleciona esse elemento, ou os vários elementos que passam por essa regrinha aqui 1, você vai selecionar dentre eles aquele que tem maior atomicidade, tá? Entre os átomos que passaram nessa primeira regrinha aqui, ó, que ele está presente em um composto só nos reagentes e nos produtos. Você selecionou esse elemento aqui, o que é que você vai fazer? Você vai balancear ele primeiro. Como é que balanceia ele primeiro? Você inverte as atomicidades desses átomos e joga e transforma eles em coeficientes do átomo que está do outro lado da reação. Você pega o átomo, por exemplo, de hidrogênio que está nos reagentes, pega a atomicidade dele e vira coeficiente do composto que tem, por exemplo, o hidrogênio vou dizer que esteja nos produtos. Você passa a atomicidade dele, que está lá, para os reagentes. Do composto que tem hidrogênio, ele vai virar um coeficiente, tá legal? Mesma coisa para o hidrogênio que está nos reagentes. Pega a atomicidade do hidrogênio nos reagentes, ele vai virar coeficiente da substância nos produtos que tem o hidrogênio, tá? Aí você balanceia esse elemento aí que você selecionou. Depois, o restante dos elementos, como você vai balancear? Esses que estão faltando, você colocar coeficiente, você vai escolher coeficientes adequados para eles balancearem os restantes dos átomos que tem na sua reação. Eu tenho que seguir essa regra de cima para baixo, tá beleza? Professor, não está muito bem claro, porque essa regra ela faz muito sentido quando você está usando ela, aí a gente vai ver aí como é que utiliza ela, tá legal? Bora ver um exemplo aqui, ó. Por exemplo aqui, ó, exemplo 1, ó, considerando a equação química baixa. A reação está balanceada? Então, bora ver se a reação está balanceada. Quando é que uma reação está balanceada? Uma reação está balanceada quando a quantidade de átomos dos reagentes é igual à quantidade de átomos dos produtos, tá beleza? Então, bora lá ver quais são os átomos que você tem aqui. Você tem átomo de magnésio, de hidrogênio e de cloro. Do outro lado também. Então, você tem, ó, magnésio, hidrogênio e cloro. Do outro lado também, ó, magnésio, hidrogênio e cloro. Primeira coisa que ele te pede aqui. A reação está balanceada? Bora ver se ela está balanceada. Depois ele te pergunta, caso a reação não esteja equilibrada, que é a mesma coisa que balanceada, qual o conjunto de coeficientes adequados que equilibra a reação? E escreva a reação balanceada dela. Tá? Então, bora ver primeiro se ela está balanceada. Tá legal? Como é que eu vejo que ela está balanceada? Eu conto os átomos, né? A gente já aprendeu isso daqui lá. Contar os átomos, tá? Nesse caso aqui, é os átomos de magnésio, cloro e hidrogênio. Bora multiplicar aqui, ó. Aqui contém nada é 1. 1 vezes 1 aqui do magnésio dá 1. Então, tem um magnésio nos reagentes. Tenho quantos aqui? Ó? 1. E quando não tem nada é 1, multiplico, né? Dá 1. O professor aqui tá... Beleza. A reação está balanceada? Não. Tem que checar todos. Se pelo menos não tiver, a reação toda não está balanceada. Tá legal? Bora ver o cloro. 1 vezes 1 do cloro, 1. 1, aqui onde tem cloro, vezes 2 do cloro daqui, ó, dá 2. Professor, o cloro não está. E agora? A reação toda não está balanceada. Não preciso checar o restante? Não. Pelo menos 1 não estando, a reação toda não está. Mas bora ver o hidrogênio. Ó. 1 vezes 1. 1 desse lado. E aqui onde tem hidrogênio, 1 vezes 1. Ou 1 vezes 1 não. 1 vezes 2, 2. Olha, a reação toda não está balanceada. Tá? Pelo menos um átomo. Então, o que eu vou fazer aqui? A reação está balanceada? A resposta aqui é não está balanceada. Tá beleza? Professor, como é que eu balanceio ela? Bora ver. É a questão, é a letra B, né? Bora balancear ela aqui, ó. Ela não está balanceada, então bora balancear ela. Tá legal? Então, esses coeficientes que estavam aqui, ó, 1, 1, 1, elas não balanceiam a reação. Tá legal? Então, vamos lá. Como é que eu vou balancear a reação, professor? Seguindo o método das tentativas. Ó. Bora escolher elementos que se repetem em um único composto nos reagentes e nos produtos. Ó. Olha o magnésio aqui, ó. Reagentes, R, vou colocar produtos aqui, ó. Então, bora ver aqui, ó. Magnésio, cloro e hidrogênio. Magnésio só está nesse composto aqui, desse outro lado ele só está nesse, né? Hidrogênio só está nesse composto aqui, um composto nos reagentes, um composto nos produtos.
Olha aqui o cloro, só está em um composto aqui nos reagentes, só está em um composto aqui nos produtos. Então todo mundo passou na regra 1, não foi? Passou o magnésio, passou o cloro, passou o hidrogênio. Aí eu vou agora para a regra 2. Ó. Esses elementos que passaram aqui na regra 1, qual deles tem maior atomicidade? Aí eu vejo qual é a maior atomicidade deles. Ó. O magnésio aqui é 1 e é 1. Qual é a maior atomicidade do magnésio? 1. Para me comparar, tá? Olha o cloro aqui, ó. 1 e 2. Qual é o maior dele? 2. Olha o hidrogênio aqui, ó. O hidrogênio aqui é 1 e aqui é 2. Qual é o maior? 2. Tá, beleza? Aí eu vou aplicar a regra 2. Desses elementos que passaram na regra 1, quem tem maior atomicidade? É o cloro e o hidrogênio. E agora, professor, quando der empate, o que é que eu faço? Escolhe qualquer um. Eu vou escolher o hidrogênio, tá legal? Para inverter e balancear ele, tá legal? Então vamos lá. Vou apagar aqui para ficar bem organizado. Então, bora lá. Quem eu vou balancear primeiro aqui é o hidrogênio, tá? Foi ele que eu selecionei, ó. Então bora lá, o hidrogênio. Você pode fazer com cloro também, tá? O que é que eu vou fazer agora? Já que é 2. Eu vou inverter as atomicidades desses átomos e vou transformar em coeficientes. Então olha aqui, ó. Esse que é 2, para o hidrogênio, eu jogo para o outro lado onde tem hidrogênio aqui. Na frente do composto de hidrogênio, coloco 2 aqui. Esse é o coeficiente, 2. Eu vou pegar aqui o coeficiente deste hidrogênio aqui, vou até mudar a cor, tá? Que é 1. Eu vou jogar para o outro lado, para onde tem hidrogênio, que é aqui, ó, na frente da substância que tem hidrogênio. E vou inverter e vai virar coeficiente. Tá aqui, ó. Já fiz o balanceamento do hidrogênio. Já fiz, professor? Já. Bora contar quantos hidrogênios tem, ó. 2 vezes 1 do hidrogênio. 2. 1 vezes 2 aqui desse hidrogênio aqui, ó. Substância tem hidrogênio é 2. Eu já balancei o hidrogênio, ó. Falta só os outros 3, né? Então vamos lá. Como é que eu balanceio os outros, professor? Sem inverter. Você só pode inverter o do primeiro, tá legal? Como é que eu faço agora, professor? Você vai seguir a regra lá 4, tá? Escolhendo os coeficientes adequados para o resto. Ó. Nota que aqui, nesses que você já inverteu, você não vai mais alterar. Tá legal? Então, bora ver. Ó. Desses que eu coloquei aqui, o coeficiente, aí eu tenho que olhar em qual lugar está fixo já os coeficientes e eles fixaram a quantidade desses átomos. Aonde eu posso mexer é só aqui, que eu vou marcar com um triângulozinho, ó. E eu só posso mexer aqui, ó, para balancear o magnésio e o cloro. Aí como é que eu faço, professor? Eu olho aqui nesses que tem já coeficiente e vejo qual é a quantidade fixa de um determinado elemento. Aqui, ó, como já tem coeficiente, eu já fixei a quantidade do cloro, ó. 2 vezes 1, 2, né? E aqui, professor, não tem 2 cloros também? Não. Você só tem 2 cloros se você colocar o 1 bem aqui, ó. Se você colocar o 2, você tem 4 cloros. Então, aqui você não sabe quantos cloros tem ainda. Mas você sabe do seguinte. Se do outro lado tem 2, já está fixado, você tem que aqui desse outro lado ter 2 também. Então, qual é o número que você põe aqui na frente dessa substância para multiplicar a atomicidade do cloro e dar 2? Bom, esse número é fácil, esse número é 1. Então, aqui tem que ser 1. Tá legal? Poderia ser outro valor? Poderia, mas nesse caso aqui o 1 é o adequado, porque ele balanceia o cloro, né? Então, agora o cloro eu tenho 2 aqui, ó. Desse lado, ó. Então, bora lá. 2, né? Hidrogênio e cloro já foram. Quem é que falta ter coeficiente? O magnésio, mas precisa que ele tenha a mesma quantidade do magnésio do outro. Aqui não é uma incógnita, não sei quantos magnésios tem, ó. Porque falta um coeficiente lá. Magnésio desse outro lado está fixo, tá? Porque eu já coloquei um coeficiente lá que foi 1 para balancear o cloro, ó. 1 vezes 1 dá 1. Aqui, 1 magnésio. Então, aqui desse outro lado tem que ter 1 magnésio. Qual é o valor que eu tenho que colocar aqui para dar 1 magnésio? 1, porque 1 vezes 1 daqui, ó, dá 1. Então, tá aqui, ó. Já balanceei a minha reação, tá? Olha aqui como ficou ela. Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui o magnésio já está balanceado. Isso aqui embaixo eu faço só para mim ir me guiando, sabe? Para ver quem já foi balanceado e quem não foi. Todos os átomos já estão balanceados? Já. Então, agora a minha reação está balanceada. E te pergunta aí, ó. Quais os coeficientes, bem aqui, ó, adequados que equilibram a reação?
Quais são os coeficientes adequados que balanceiam a reação? Bora colocar aqui, ó. Coeficientes. Os coeficientes que balanceiam a reação são 1, 2, 1 e 1. Tá legal? A gente pede aqui. Escreva a reação balanceada. Bora escrever a reação balanceada agora? Como é que é a reação balanceada? 1 Mg, tá legal? 1 Mg mais 2 HCl produz 1 MgCl2 mais 1 H2, tá legal? Tá aqui a reação balanceada. E isso é balancear a reação, é você escolher os coeficientes. Não é isso aqui. Isso aqui eu só uso para me acompanhar na hora de eu contar. Tá legal? Tudo beleza? Então aqui você aplicou essas regrinhas aqui no método tentativo. O que você vai fazer agora? Você vai tentar resolver as reações de balanceamento mais simples lá da apostila, tá? Na quarta-feira a gente vai fazer outros exemplos para você ver se consegue assimilar ainda mais esse conteúdo, tá legal? Então bora lá fazer um pequeno resumo? Então vamos. Qual a primeira informação que a gente tem aqui? Essa informação aqui. O que é uma reação balanceada? Uma reação balanceada é aquela onde o número de átomos nos reagentes é igual ao número de átomos dos produtos. Todos os átomos têm quantidades iguais de um lado e de outro da reação. Olha a reação da água aqui, ó. Com esses coeficientes 2, 1 e 2, ele balanceia a reação, porque todos os átomos estão iguais aqui a quantidade dele de um lado e do outro, tá? Se pelo menos um estiver diferente, não está mais balanceado, tá legal? Qual outra coisa que a gente viu nessa aula? Que são coeficientes estequiométricos, né? É a menor combinação de números inteiros, é que não tem vírgula, né? Que números que não são decimais, que eles balanceiam a reação. Esses valores não podem ser negativos nem zero, tá legal? Então não são todos os inteiros. E a outra coisa que a gente vê é o seguinte: se a reação não está balanceada, como é que eu acho esses coeficientes que balanceiam a reação? Eu acho da seguinte maneira: eu aplico o método das tentativas. Dentre vários métodos, esse é um que ele balanceia a maioria delas. Ó. Eu escolho um ou mais elementos que ele só se repete uma vez de um lado e de outro nos reagentes e nos produtos. Tá? Se tiver mais de um elemento, o que eu faço? Escolho aquele que tem maior atomicidade. Depois que eu escolher esse elemento, eu inverto as atomicidades deles e transformo em coeficientes. Tá legal? Depois eu vejo quais substâncias ainda não têm coeficiente e tento colocar o coeficiente adequado que balanceie os outros átomos que ainda não foram balanceados. Tá beleza? Tudo tranquilo? Na outra aula a gente vai ver outros exemplos de balanceamento, tá legal? E depois a gente aplica a nossa atividade avaliativa, tá legal? Bons estudos, até a próxima aula.